Criaturas monstruosas observam cidades inteiras do alto das catedrais há séculos. Hoje, você vai descobrir por que esculturas tão grotescas foram colocadas em igrejas e quais mistérios, lendas e símbolos se escondem por trás das gárgulas. Algumas histórias começam na Idade Média, outras continuam até hoje. Eu sou Ivan Lucas e você está no Folclores e Lendas pelo Mundo. Catedrais medievais foram construídas para representar o céu na terra, grandiosas, elevadas, sagradas. Mas no alto dessas construções surgia um detalhe inesperado: criaturas grotescas, rostos distorcidos, corpos híbridos entre homem, animal e demônio. Essas figuras não estavam escondidas em cantos escuros. Pelo contrário, eram posicionadas em locais extremamente visíveis, torres, beirais e bordas das catedrais. Durante séculos, habitantes de cidades europeias caminharam sob o olhar silencioso dessas criaturas de pedra. Elas observavam ruas, mercados e praças, sempre imóveis, sempre presentes. Para muitos estudiosos da arte medieval, essa escolha arquitetônica nunca foi um simples capricho decorativo. As gárgulas faziam parte de um sistema simbólico profundo. Elas representavam o caos, o pecado e as forças sombrias do mundo exterior, enquanto o interior da igreja simbolizava proteção espiritual. Assim, a mensagem visual era clara: o mal permanece do lado de fora. E as gárgulas vigiam exatamente essa fronteira. Apesar da aparência assustadora, as gárgulas possuem uma definição muito específica. Nem toda escultura monstruosa em uma catedral é uma gárgula. Tecnicamente, uma gárgula é uma escultura arquitetônica, projetada para fora de uma construção com uma função prática: conduzir água da chuva para longe das paredes. Durante tempestades, a água escorre pelo interior da estrutura e sai pela boca da criatura, como se o próprio monstro estivesse cuspindo chuva sobre a cidade. Esse detalhe técnico revela algo importante: as gárgulas não eram apenas arte. Elas eram parte da engenharia das construções medievais. Sem esse sistema, a água escorreria diretamente pelas paredes de pedra. Com o tempo, isso provocaria infiltrações e erosão. Portanto, cada gárgula cumpria duas funções ao mesmo tempo: arquitetônica e simbólica. E essa combinação ajudou a transformar essas esculturas em um dos elementos mais marcantes da arquitetura medieval. A própria palavra gárgula revela muito sobre a função dessas esculturas. O termo vem do francês antigo gargouille. Essa palavra deriva de uma raiz ligada à garganta, ou ao som da água borbulhando ao passar por um canal, algo parecido com um gargarejo. Não é coincidência. Quando a água da chuva atravessa o interior da escultura e sai pela boca da criatura, o som produzido lembra exatamente esse tipo de ruído, uma mistura de fluxo e eco. Por isso, o nome acabou sendo associado à própria estrutura arquitetônica. As gárgulas se tornaram populares principalmente entre os séculos XII e XV. Esse foi o período de expansão da arquitetura gótica na Europa. Catedrais começaram a crescer em escala monumental, torres cada vez mais altas, arcos cada vez mais complexos, vitrais gigantes iluminando os interiores. Esse movimento arquitetônico transformou cidades inteiras e, junto com ele, surgiu uma nova linguagem artística. Esculturas passaram a ocupar praticamente todos os espaços das catedrais: portais, colunas, torres e também os sistemas de drenagem. Foi nesse momento que artesãos e escultores começaram a transformar simples canais de água em figuras fantásticas, criaturas imaginárias, animais híbridos, rostos humanos deformados.
cada escultor tinha liberdade criativa para inventar novas formas. Assim, nenhuma gárgula era exatamente igual à outra. Cada uma carregava a marca da imaginação de quem a esculpiu. E muitas vezes também refletia os medos e símbolos do mundo medieval. E agora, só um recadinho rápido. Se você está gostando dessa história, deixe o seu like e toque no botão hypar. Esse simples gesto fortalece o canal e ajuda o vídeo a chegar a muito mais pessoas. Agora, de volta ao vídeo. Durante a Idade Média, as gárgulas não eram vistas apenas como esculturas funcionais. Para muitos, elas tinham um significado espiritual profundo. As criaturas grotescas representavam os perigos do pecado e do mundo fora da igreja. Enquanto o interior das catedrais simbolizava a salvação, as figuras monstruosas no exterior lembravam os fiéis das forças do mal que existiam além daqueles muros. Curiosamente, havia também outra interpretação. Muitos acreditavam que essas figuras assustadoras afugentavam espíritos malignos. Assim, as gárgulas eram vistas como guardiãs silenciosas, protegendo o templo e a cidade. Essa ideia transformou as esculturas em algo mais do que arquitetura. Elas se tornaram símbolos de proteção espiritual. Uma das histórias mais antigas ligadas às gárgulas vem da cidade de Rouen, na França. Segundo a lenda medieval, um dragão chamado La Gargouille vivia às margens do rio Sena. A criatura aterrorizava a região, cuspindo fogo e provocando enchentes. Conta-se que no século VII, um sacerdote chamado São Romano de Rouen enfrentou o monstro. Com fé e coragem, ele teria derrotado a criatura. Porém, algo curioso aconteceu. A cabeça e o pescoço do dragão não puderam ser queimados. Essas partes foram então fixadas na parede de uma igreja como um símbolo de vitória sobre o mal. Com o tempo, escultores passaram a reproduzir figuras semelhantes em catedrais. Muitos historiadores acreditam que essa história ajudou a inspirar o conceito das gárgulas. Existe um detalhe pouco conhecido. Nem todas as esculturas, chamadas de gárgulas, são realmente gárgulas. Tecnicamente, uma gárgula possui uma função específica: escoar água da chuva pela boca. Já esculturas que não possuem esse sistema são chamadas de quimeras. Um exemplo famoso pode ser visto na famosa Catedral de Notre-Dame de Paris, em Paris. Muitas das criaturas ali são, na verdade, quimeras decorativas. Mesmo assim, no imaginário popular, os dois termos acabaram se misturando. Os escultores medievais tinham uma liberdade criativa impressionante. Por isso, algumas gárgulas apresentam formas extremamente incomuns, como criaturas com corpo humano e cabeça de animal, monstros com várias asas, rostos distorcidos em expressões exageradas, figuras que parecem gritar ou gargalhar. Em algumas catedrais, existem até esculturas que lembram macacos, cães ou criaturas completamente imaginárias. Essa variedade faz com que cada conjunto de gárgulas seja único. Ao longo dos séculos, várias construções ficaram conhecidas por suas impressionantes esculturas. Entre as mais famosas estão as da Catedral de Notre-Dame de Paris, Catedral de Colônia em Colônia, Abadia de Westminster, em Londres. Cada uma dessas construções possui estilos e histórias próprias. Algumas esculturas têm mais de 700 anos. Mesmo com o passar dos séculos, as gárgulas não desapareceram da arquitetura. Um exemplo curioso pode ser encontrado no famoso Chrysler Building, em Nova York. Construído em 1930, o arranha-céu possui esculturas metálicas, inspiradas em ornamentos de carros da Chrysler.
Essas figuras lembram gárgulas modernas e demonstram como um símbolo medieval foi reinterpretado na arquitetura do século XX. Em vez de monstros de pedra, surgiram águias metálicas estilizadas, projetadas para representar velocidade e progresso. A ideia de criaturas que protegem construções não é exclusiva das gárgulas. Diversas culturas criaram figuras semelhantes, como leões de pedra em templos asiáticos, esfinges no Egito Antigo, estátuas guardiãs em palácios e portões. Essas figuras representam um arquétipo antigo, o guardião que vigia e protege. As gárgulas podem ser vistas como uma versão medieval dessa tradição universal. Embora as gárgulas sejam fortemente associadas à arquitetura europeia medieval, a ideia de criaturas protetoras posicionadas em edifícios ou entradas sagradas aparece em diversas culturas ao redor do mundo. Um exemplo muito conhecido são os Shishi, também chamados de leões guardiões chineses. Essas estátuas costumam ficar na entrada de templos, palácios e edifícios importantes na China, simbolizando proteção contra espíritos malignos. No Japão, encontramos os Komainu, criaturas semelhantes a leões ou cães que guardam a entrada de santuários shintoístas. Já na Mesopotâmia antiga, existiam os imponentes Lamassu, seres híbridos com corpo de touro ou leão, asas de águia e cabeça humana, colocados nos portões das cidades para afastar ameaças. Mesmo separados por oceanos e séculos, esses símbolos mostram algo curioso. A humanidade sempre sentiu necessidade de colocar guardiões simbólicos nos limites entre o mundo humano e o sagrado. Nos últimos anos, alguns vídeos publicados na internet foram interpretados por curiosos como possíveis gárgulas em movimento. Um vídeo gravado na Índia, uma figura alada aparece sobre uma estrutura elevada. A silhueta lembra a postura clássica de gárgulas. A baixa iluminação impede a identificação clara. Alguns interpretam como estátua ou animal. Outros enxergam algo mais incomum. O vídeo segue sem explicação definitiva. Em outro vídeo, uma figura escura aparece no topo de uma igreja em plena luz do dia. Durante a gravação, observa-se o ser subindo até o alto do telhado, esticando suas asas e voando em seguida, assustando as pessoas que gravavam. A distância e a qualidade da imagem dificultam as conclusões. Para alguns espectadores, trata-se apenas de uma ilusão visual causada pela arquitetura, pela perspectiva ou por uma ave de grande porte. Para outros, o movimento gera curiosidade. E por fim, uma figura semelhante a uma criatura alada aparece pousada em uma antena metálica. A silhueta lembra criaturas mitológicas com asas abertas. Pode ser interpretada como ave de grande porte, efeito visual, ou simplesmente um ângulo incomum de gravação. Ainda assim, o vídeo circulou amplamente entre curiosos e pesquisadores do tema. Na maioria dos casos, especialistas apontam explicações mais simples, como sombras, esculturas mal iluminadas ou efeitos de câmera. Mesmo assim, esses registros continuam alimentando o imaginário popular. Com o passar do tempo, as gárgulas se tornaram personagens frequentes na cultura popular. Uma das representações mais conhecidas aparece na série animada Gargoyles, em que criaturas de pedra ganham vida durante a noite para proteger uma cidade moderna. No cinema, o Corcunda de Notre Dame mostra gárgulas como figuras que observam a cidade do alto da catedral, funcionando como presença simbólica que acompanha a solidão de Quasimodo. Já em Frankenstein,
entre anjos e demônios, apresenta as gárgulas como seres celestiais que ganham vida à noite e lutam contra forças demoníacas, reinterpretando as antigas esculturas das catedrais como uma ordem de guardiões sobrenaturais. No game Dark Souls, as gárgulas surgem como guardiãs de torres e construções antigas, reinterpretando o mito medieval como sentinelas que protegem lugares sagrados e esquecidos. Além disso, elas aparecem em livros muitas vezes retratadas como seres antigos que despertam quando a escuridão chega. Essa representação ajudou a transformar as gárgulas em figuras quase míticas. De simples estruturas para escoar água, as gárgulas evoluíram para símbolos carregados de significado. Elas representam medo, proteção, criatividade e história. E mesmo séculos depois de terem sido esculpidas, continuam observando silenciosamente as cidades, talvez como arte, ou talvez como algo mais. Chegamos ao final de mais uma história. Se esse vídeo fez você conhecer ainda mais as gárgulas, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ative o sininho de notificação para continuar explorando mitos, lendas e símbolos que atravessam o tempo. Agora, eu quero saber a sua opinião. Você acredita que as gárgulas são apenas figuras de pedra ou são seres que nos protegem do mundo espiritual? Me conta nos comentários. Eu leio todos. Se quiser apoiar ainda mais o canal, você pode usar o botão Hypar, ou Valeu Demais, ou fazer parte do nosso clube de membros. Mas, de verdade, sua presença aqui já faz toda a diferença. Muito obrigado por caminhar com a gente. Nos vemos no próximo vídeo, aqui em Folclores e Lendas pelo Mundo.